Decomposição de um número natural em fatores primos, né? Como o próprio nome fala, números primos. O que é decompor? É escrever esse número na forma de multiplicação utilizando fatores primos. Como que eu faço isso? Por exemplo, digamos que eu tenho um número aqui 180. Opa, ficou muito grande isso aqui. Número 180. Então, digamos que eu tenho o número 180 e eu quero decompor esse número aqui em fatores primos. Como que eu faço? Eu vou escrever esse número, vou colocar uma barrinha vertical e vou decompor. Decompor em fatores primos é o que? Dividir esse número pelos números primos. Não posso dividir por números compostos. Então, por exemplo, começa pelo primeiro número primo. O número 180 é número par, então eu posso começar dividindo pelo primeiro número primo, que é o número 2. Eu poderia começar dividindo por 3, eu também poderia começar dividindo por 5, mas enfim, a ordem a qual você começa dividindo, fazendo a decomposição, não importa. Então, decompor aqui é dividir. Então, vou dividir por 2. Se eu pegar 180 e dividir por 2, isso aqui vai dar 90. Veja que o número 90 eu posso dividir também por 5, ou por 3, ou por 2. Vou continuar dividindo aqui por 2, porque é um número par. 90 dividido por 2, o resultado vai dar 45. Se eu pegar o número 45, eu já não posso dividir pelo número primo 2, porque ele é um número par. Porque ele não é um número par, ele é um número ímpar. Eu posso dividir por 3? Posso. Porque 45 é divisível por 3. Eu posso dividir por 5? Posso. Vou pegar aqui na sequência o número 3. Ó. Se eu pegar 45 e dividir por 3, isso aqui vai me dar 15. Certo? Porque 4 dividido por 3 dá 1. Resto 1. Baixo 5. 15 dividido por 3 dá 5. O 15 ele ainda é divisível por 3 ou por 5. Ele não é divisível por 2 porque ele não é um número par. Então, vou dividir novamente aqui por 3, mas poderia dividir por 5. 15 dividido por 3, isso aqui vai dar 5. Agora, o 5, ele só é divisível por 5. Ele não é divisível por 2, porque não é número par, e também não é divisível por 3. Lembrando que aqui no canal já tem vídeos falando sobre divisibilidade, né? Divisores de um número natural. Então, dividir 5 por 5 deu 1. Certo? Fiz a decomposição aqui. Ou seja, o número 180, ele pode ser escrito como? Veja que o número 2 aqui, ó, ele apareceu duas vezes. Ele apareceu duas vezes. O número 3 também apareceu duas vezes. E o número 5 apareceu uma vez. Então, o número 180 eu posso escrever como 2 elevado ao quadrado, né? Por que elevado ao quadrado? Porque apareceu duas vezes. Vezes 3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque apareceu 3 duas vezes. Vezes 5. Certo? Ou seja, o número 180, esse 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 é a forma fatorada, a forma escrita fatorada do número 180. Certo? Então, decompondo o número 180 em fatores primos, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, o 180 em decomposição aqui em fatores primos é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que é os fatores que aparecem aqui. Ok? Tudo bem? Muito bem. Tá gravado, vou apagar isso aqui e fazer mais um outro exemplo aqui diferente, outro número diferente, mas o conceito aqui é o mesmo. Então vamos apagar tudo isso aqui. Lembrando que a decomposição em fatores primos eu só posso decompor, dividir por números primos,
né? Não posso dividir pelo número composto. Aí qualquer dúvida vocês podem assistir os vídeos que tem aqui no canal falando sobre número primo, o que é um número primo e o que é um número composto. Digamos que eu tenho aqui o número 210. E eu quero escrever esse número, decompô-lo em fatores primos. Escrevo o número, coloco uma barrinha, vou colocar uma barrinha, essa barrinha aqui que é melhor. Uma barrinha vertical e vou fazer a decomposição. Veja que o número 210, ele é um número par. Então eu já posso começar dividindo por 2. Eu poderia também dividir por 5, porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Todo número que é par é divisível por 2. Eu também poderia dividir por 3, porque 210, os algarismos que formam o número 210 é o número 2, o número 1 e o número 0. Se eu fizer a soma dos algarismos, 2 mais 1 mais 0 dá 3. 3 é divisível por 3? É. Então significa que o 210 também é. Tá? Muito bem. Então a ordem aqui não tem problema. Então vou dividir aqui por 2, que é o primeiro número primo. 210 dividido por 2, isso aqui vai dar 105, porque é a metade. A metade de 200 é 100, a metade de 10 é 5, 105. Veja que o 105 aqui, ó, ele já não é divisível por 2, porque não é divisível por 2, porque ele não é um número par, ele é um número ímpar. Mas ele é divisível por 5 porque termina em 5, e também é divisível por 3, ó. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11... e assim por diante. Então aqui eu posso dividir o 105 tanto por 3 quanto por 5. Por quê? Por que eu posso dividir por 5? Porque ele termina em 5. E por que eu sei que ele é divisível por 3? Porque os algarismos que formam o número 105 é o 1, o 0 e o 5. Se eu fizer a soma desses algarismos, ó, 1 mais 0 mais 5 dá 6. Ó. 6 é divisível por 3? É. Então se o 6 é divisível por 3... e é a soma dos algarismos que formam o número 105, então o 105 também vai ser divisível por 3. Então eu vou dividir por 3 aqui. Vou até colocar o 3 aqui com a cor diferente. Não, vou colocar aqui de vermelho mesmo. Opa, vermelho. Então se eu pegar 105, opa, é por 3, né? Falei uma coisa e escrevi outra. Se eu pegar 105 e dividir por 3... isso aqui vai me dar 35. E aí, se você fizer o cálculo 105, você dividir por 3. Ó. É 10 dividido por 3. Isso aqui vai dar 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3 dá 5. O resto, 0. Então, vai dar 135. Agora, olha que interessante aqui. Ó. O 35, ele não é divisível por 2, porque não é um número par. Ele não é divisível por 3, porque se eu pegar 3 mais 5 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então, ele também não é divisível por... 35 não é divisível por 3. Mas ele é divisível por 5, porque termina em 5. Ou divisível por 7. Vou pegar o 5 aqui, que está na sequência. Mas eu poderia pegar o 7. Lembrando que a ordem dos fatores aqui, ó, não vai alterar o resultado. Então, eu vou dividir por 5 aqui, ó. Se eu pegar 35 e dividir por 5, isso aqui vai me dar 7. Pega R$35 e divide para 5 pessoas. Cada um vai ficar com R$7. O 7 é um número primo, galera. Lembra? Quais são os principais números primos que nós conhecemos aqui? Os primeiros. 2, 3, 5, 7. Ó, o 7 é número primo. Então, quais são os divisores do número 7? O número 1 e ele mesmo. Ou seja, então o 7 é divisível por 7. Resto. Não, finalizou. 7 dividido por 7 deu 1. Finalizei. Finalizei. Então, significa o quê? Que os fatores primos aqui do número 210, quais são esses fatores? O 2, o 3, o 5 e o 7. Quantas vezes apareceu o 2? Uma única vez. Quantas vezes apareceu o 3? Uma única vez. Quantas vezes apareceu o 5? Uma única vez. Quantas vezes apareceu o 7? Uma única vez. Então significa o quê? Que o 210... escrito na forma fatorada, isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Se eu multiplicar 2 vezes 3,
6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. É o que nós chamamos de forma fatorada, né? O 2, o 3, o 5 e o 7 são fatores do número 210, são divisores. Fatores e divisores é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Tá? Então, a decomposição do número 210 em fatores primos vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou seja, o número 210 eu posso escrever na forma fatorada, utilizando números primos, como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. É uma forma diferente de escrever o número, né, utilizando multiplicação com apenas fatores primos. Eu não posso utilizar números compostos. Se eu fizer isso aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Ó, 6 vezes 5 vezes 7 também é a forma fatorada do número 210. Porém, não é em fatores primos, porque o número 6 não é primo. Essa é a diferença. Ok? Então é isso. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês nos estudos. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.